oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês nesse nosso bate-papo virtual. Prazer enorme estar com vocês novamente. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Como sempre a gente trata, mas hoje ele é interessante, que é justamente o enriqueça primeiro a sua mente, assim poderá prosperar infinitamente. Vocês estão bem? Tudo correndo bem? Ou está ainda meio balançando? Fica bem, de repente dá uma caidinha, isso faz parte do processo de evolução, de construção das nossas ideias, dos nossos objetivos, das nossas metas, né? O importante é estar sempre buscando crescer, buscando desenvolver, buscando prosperar em todos os aspectos. Hoje nós vamos trabalhar em cima do livro Vida Cotidiana, a Verdade 9. Que está justamente esse tema, enriqueça primeiro sua mente, está dentro do subtópico, ele é um subtópico do capítulo 6, recebendo a sabedoria de Deus. Então, vamos cair dentro do assunto. Enriqueça primeiro a sua mente. Por que isso? Porque, obviamente, se tudo é projeção da nossa mente, como sempre é falado no ensinamento sagrado, Setionei, homem, filho de Deus, se tudo é projeção, eu preciso enriquecer primeiro a minha mente, para depois as coisas se materializarem de forma plena, né, de forma vitoriosa na nossa vida aqui no fenômeno. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte nesse tópico, enriqueça primeiro a sua mente. Mesmo que esteja esperando uma ajuda externa, você não poderá receber essa ajuda se, no íntimo, não estiver preparado para recebê-la. Você precisa ter o recipiente preparado. Você precisa estar preparado para receber. E ele faz uma analogia aqui interessante. Ainda que receba água num balde, se este estiver furado, a água acabará vazando toda. Você pode até receber a água, pegar um balde, mas se ele estiver furado, ele vai vazar, você vai jogar, ele não vai segurar, não vai reter o conteúdo. Ou seja, no nosso caso, não vai reter a riqueza, não vai reter a prosperidade. E ele escreve o seguinte, não é somente através de ajuda externa que você conseguirá a felicidade e a prosperidade. Apesar de muitas das ajudas virem externamente, mas você não depende dessa ajuda externa, né, somente para manifestar a felicidade e a prosperidade. E aí ele dá uma cutucada aqui, puxãozinho de orelha. Reflita sobre o seu modo de pensar. Reflita sobre o seu modo de pensar. Lembra? Se por acaso existe a possibilidade desse balde estiver vazando, de você não estiver retendo a prosperidade, a riqueza, então você tem que prestar atenção no seu modo de pensar. Para isso, deve, antes de tudo, conhecer a lei básica, que é uma lei áurea, né, da prosperidade, os semelhantes, a lei áurea da prosperidade é dar e receber, mas essa lei aqui, ela é também importante e como ele escreve aqui, é uma lei básica, os semelhantes se atraem. Se tiver pensamentos mesquinhos, só virão coisas mesquinhas. Primeiramente, é preciso pensar, sou rico. Então a gente já começa a entender que eu preciso trabalhar a minha mente,
entender de que forma que eu ando manifestando pensamentos, o que eu estou manifestando, o que eu estou retendo na minha mente, que tipo de pensamento que eu estou usando para atrair ou repelir a prosperidade. Semelhante atrai semelhante. Então ele invoca aqui, você tem que falar sempre, pensar sempre, pense primeiro, eu sou rico. É preciso pensar, eu sou rico, eu sou rico. E aí, dentro do você precisa pensar, eu sou rico, né? Você precisa gravar isso para que você retenha nesse seu recipiente a prosperidade. Eu vou dar aqui uma relada, uma beliscada, né, no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, que está lá na página 150, perdão, na página 150 não, na página 30, onde ele fala aplicação de leis mentais. Por que isso? Nós somos regidos por leis. Semelhante atrai semelhante, planta colhe, dá e receber. Percebe? Então a gente é regido por leis, a gente precisa entender a mecânica dessas leis para que a gente trabalhe essas leis, obedeça essas leis e faça com que tudo se manifeste na nossa vida. Prosperidade, saúde, harmonia, né? Carreira crescendo, prosperando, negócio prosperando, família bacana, pessoas legais ao nosso lado, parceiros, parceiras, companheiros, companheiras, mulher, esposo, filhos, tudo numa vibração bacana de acordo com essa lei, no caso que a gente vai estar trabalhando aqui, de semelhante atrai semelhante. Tom Mercy escreve o seguinte aqui na página 30 do livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Nossa vida é regida pelos pensamentos que nós mesmos concebemos e pelas ideias que, vindas do mundo exterior, são gravadas em nossa mente sob a forma de sugestionamento externo. A gente é bombardeado por um monte de informações, acontecimentos, situações. Nós vamos gravando isso na nossa mente. Nós vamos retendo isso. Só que a gente precisa colocar um filtro. Mas vamos entender como é que funciona a questão de sugestionamento e desde quando isso vem se manifestando, né, vem acontecendo em nossa vida. Mas escreve o seguinte: e não importa que o nosso pensamento ou sugestionamento vindo de fora seja consciente ou inconsciente. Veja lá. Não importa que o nosso pensamento ou sugestionamento vindo de fora seja consciente ou inconsciente. E aí vamos entender um pouco mais. Na infância, somos influenciados pelos pensamentos do meio familiar. Lembra quando tu era garoto, garota, menino, menina, onde não faz isso, não faz aquilo, você lá na tentativa de erro e acerto fazia algumas coisas davam errado, tomava um choque, se queimava, tropeçava, caía, tentava levantar, caía. E aí você foi gravando o externo, os acontecimentos que foram provocados pelo externo na sua vida, na sua influenciante. Conversas, às vezes brigas, às vezes desarmonia, né? Coisas bacanas também, harmonia, bom relacionamento, os primeiros relacionamentos de amizade com os amigos lá, nos nossos início, né, de escola e tudo mais, né, nas escolas fundamentais, né? Eu ia falar aqui no prézinho, isso, imagina. Então vamos lá. Na infância somos influenciados então pelos pensamentos do meio familiar. É verdade que na essência, também nessa fase, o mundo em que vivemos é produto das nossas vibrações mentais. Tudo já é, mesmo bebezinho, já é produção das nossas vibrações mentais, ok? Entretanto, nossos pensamentos sofrem a influência das ideias e do modo de viver da família, que absorvemos inconscientemente. Nós já somos ali, já começamos a ficar afetos a tudo que nos cerca, ok? Se harmonia, se generosidade, se alegria, se desarmonia, se rigidez, se ranhetice. A gente já é influenciado, mesmo bebezinho ali na infância, nos primeiros meses, já na primeira infância e tal, nós já somos influenciados por esses acontecimentos externos. E nós vamos absorvendo isso inconscientemente. Depois dessa fase, passamos a ter uma vida mental independente e começamos a ter pensamentos próprios. Aí a gente já começa a ter filtros, nós já começamos a ter uma autonomia e já começamos a entender o que queremos e o que não queremos. O que eu aceito, o que eu não aceito. O que eu provoco e o que eu sou vítima. Então já começamos, né,
a entender como é que funciona as consequências dos nossos próprios pensamentos. Como consequência natural, nosso mundo começa a se transformar pelo poder dos nossos próprios pensamentos. E aí, o externo começa também, não só a me provocar, mas eu provoco o externo à medida que eu vou gravando coisas no meu subconsciente, eles vão se manifestando. Minha mente grava, se reflete no mundo fenomênico. Por isso que ele escreve, então, como consequência, né, daquela atitude lá de ter começado a manifestar os pensamentos próprios, nosso mundo começa a se transformar pelo poder de nossos próprios pensamentos. Em suma, começamos a exercer conscientemente domínio sobre a nossa própria vida. Aí vem o consciente. Conscientemente, começamos a ter domínio sobre a nossa própria vida. E aí ele desenvolve. À medida que o nosso intelecto se desenvolve, mais independente se tornam os nossos pensamentos. Mais lúcido, mais conectado, mais discernido, começo a ter, então, né, mais propriedade sobre aquilo que eu penso. Ok? Consequentemente, passamos a ter uma vida pessoal distinta dos outros. Você começa a gostar de uma coisa diferente dos outros, você começa a ter comportamentos diferentes, você começa a ter preferências diferentes, falar coisas diferentes, entendimento diferente, você começa a manifestar a sua individualidade através da maneira como você se coloca, como você se posiciona, daquilo que você pensa, ok? E aí ele escreve aqui, no processo de desenvolvimento, há pessoas que mesmo depois de atingir a idade adulta, ainda são influenciadas por sugestionamentos provenientes do meio ambiente e os assimilam, integrando-os ao seu conteúdo mental. Outras, no entanto, tornam-se totalmente independentes, norteando a sua vida pelos próprios pensamentos, ou seja, ela começa a dar demanda, a pessoa começa a dar demanda. Nem todos, como ele coloca aqui, algumas ainda ficam muito sujeitos ao externo, à influência externa, mas outros já começam a dar suas demandas, começa a ter autonomia, começa a provocar coisas que são afinadas com os seus desejos. Aí isso eu não quero, isso eu quero, isso não é legal, isso é bacana, eu vou por aqui, não vou por ali. E as coisas começam a se alinhar, porque ele começa então a manifestar a sua autonomia, né? Por que isso, né? Outras, no entanto, né, pessoas começam a se integrar, né, a se manifestar em função dos seus conteúdos mentais e vai integrando aí ao seu externo. E ele coloca aqui, outras, no entanto, tornam-se totalmente independentes, como a gente acabou de falar, norteando então a sua vida pelos próprios pensamentos. Isso pode ocorrer de modo consciente ou inconsciente. Você trabalha, coloca coisas no seu subconsciente, firme, você começa a manifestar um caráter forte e você começa a atrair coisas alinhadas com aquele seu pensamento, com aquelas suas convicções, né? Conscientemente, às vezes, a gente grava coisas inconscientes também se manifestam ali. Mas, de qualquer modo, o ser humano manifesta suas ideias, os seus pensamentos em seu modo de viver. De qualquer modo, sempre manifestamos os nossos pensamentos na maneira como nós vivemos, na maneira como a gente conduz a nossa vida. Tá ok? Por que isso? Hoje nós vivemos numa crise, fenomenicamente falando, né? Seja uma crise sanitária, temos aí umas questões econômicas aí que estão começando também a manifestar, já vinha se manifestando, mas agora, né, com questões de planos, questões de inflação, questões de dólar alto, todas essas coisas que vão influenciando aí a nossa vida profissional, os nossos empreendimentos, a nossa carreira. Que o mestre fala sobre isso? Lembra que a gente falou ali naquele último livro, último trecho, sobre pensamento. Sobre a gente ter consciência daquilo que eu absorvo ou não. Sobre eu já ter autonomia e independência para aceitar isso ou aquilo. Boto os filtros, isso para mim é importante, aquilo não é. Em função dessa massa de informação que nós ultimamente vimos, né, tendo, né, seja das mais variadas formas de mídia, de plataformas, né? Nós estamos bombardeados constantemente disso. E aí também conversas no trabalho, conversas, né, na família, conversas na área social nossa, a gente está aí influenciado por um monte de informações, um monte de conversas, pressão das coisas. Mas se a gente já tem essa coisa discernida de que eu absorvo, eu filtro o que eu quero, a gente já começa a entender que, opa, espera aí, se semelhante atrai semelhante, esse bate-papo aqui não está me agradando, eu tenho que
sair dele, eu tenho que mudar a minha frequência e ir para uma outra situação. Mudando a frequência, eu passo a atrair uma situação diferente. Passo a atrair pessoas que têm um pensamento alinhado com os meus. Pessoas que têm o mesmo nível de ambição, de proposta de vida, de condução da vida, com alegria, com harmonia, com disposição, encarando os desafios. Não fico mais naquela vala comum da lamentação, da tristeza, da reclamação. Eu mudo através, eu decido o que é bom para mim. Eu decido o que eu quero ou não para a minha vida. Mesmo que em algum momento a gente vai dar ali uma patinada, vai dar ali uma escorregada, vai dar ali uma desviada, mas a gente, opa, retoma. Por isso que você tem o seu consciente, porque você percebe e bota a coisa no trilho novamente. E aqui, voltando para o livro A Verdade 9, na página 174, o mestre escreve o seguinte: não expresse em palavras as dificuldades econômicas. O tema é enriqueça primeiro a mente. A gente já entendeu que o pensamento ele impacta na nossa vida. E eu posso direcionar o pensamento através da palavra. Tanto é que naquele livro que nós vimos, este aqui, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, o mestre, todo final de capítulo, ele coloca uma mentalização. Para quê? Para que uma oração, uma mentalização. Para que, através da prática das boas palavras, de usar as boas palavras, a gente começa a direcionar a nossa vida, os nossos pensamentos. E aí isso impacta no nosso destino lá na frente. Palavras, pensamento, mente, destino. Assim que a coisa vai encaminhando, vão se emendando, engatilhando uma na outra, se conectando uma à outra. Nesse tópico aqui, então, o mestre escreve: não expresse em palavras as dificuldades econômicas. Nossos pensamentos, sentimentos são exaltados ou tranquilizados pelas palavras. Nossos pensamentos ou sentimentos são exaltados e tranquilizados pela palavra. Todos nós já passamos em algum momento por aquela situação de uma discussão, divergência, seja profissional, seja em casa, com a mulher, com o filho, com o marido, seja com um amigo, por questões todas, religião, futebol, divergência com o sócio, divergência da maneira de tocar aí algumas coisas na sua vida. E aí você começa a discutir, ou outra pessoa começa a discutir, você entra na mesma vibe dela. Aí você começa a responder. Percebe que a temperatura, quando está na discussão, a temperatura sempre aumenta? Até que um dos dois fala: tá bom, parou, chega, você está certo. Aí, murcha. Se você usar a palavra para isso, no sentido de não colocar gasolina na discussão, não colocar gasolina na divergência, o negócio esfria. E quando esfria, você começa a raciocinar, você começa a pensar e enxergar a coisa de um outro lado. Porque se vai ficar só na vibe, via de regra, acaba essa discussão gerando às vezes, até acontecendo uma briga, E via de regra a gente acaba discutindo e aí acaba ficando um tempo aí de bico virado um para o outro e aí acaba não falando durante alguns dias, sei lá, semanas e tudo mais. Mas quando um dos dois fala: tá bom, você está certo, o outro já perde força, já não tem mais gás. Por isso que o mestre fala aqui: nossos pensamentos e sentimentos são exaltados ou tranquilizados pelas palavras. Você está certo, ok, tudo bem, vamos rever o nosso projeto, vamos refazer isso. Ou, tá bom, tá, então vamos mudar a coisa, vamos ver por um outro ângulo. Você coloca uma situação diferente daquilo para a pessoa mudar o ângulo da conversa e aí você consegue botar a coisa num plano, onde conversamos naturalmente. Porque aí a gente, como ele está colocando aqui, a gente, pela palavra, tranquiliza a situação ali. O que o mestre escreve aqui? Uma tristeza, quando expressada em palavras, toma feições justas e lógicas, que aumentam ainda mais essa tristeza. Eu falo, eu reconheço, a dor aumenta. Não tem jeito. Eu falo, eu reconheço, a dor aumenta. É por isso que devemos falar apenas sobre o lado positivo e iluminado das coisas e nunca desenhar na mente os prejuízos, os fracassos ou quaisquer outras situações de perda. Por isso, aquela coisa que a gente também sempre fala, registrar sempre o dia, a parte iluminada do seu dia. Viver como o relógio do sol. Só marca o que está debaixo, do sol, da luz. Então, vou repetir aqui.
É por isso que devemos falar apenas sobre o lado positivo e iluminado das coisas, e nunca desenhar na mente os prejuízos ou fracassos ou quaisquer outras situações de perda. Isto é um dos itens mais inteligentes do intento do reconhecimento. Isto, falar só de coisas positivas. Ele fala, é um dos itens mais inteligentes do intento do enriquecimento. Inteligência. Perceber, opa, vou mudar a frequência. Não estou na sintonia correta, não estou na vibração correta. Perceba, seja inteligente, não reconheça. Por isso que ele escreve aqui, então, não resmungue sobre a crise econômica. Fundamentalmente, não existe uma situação material chamada crise econômica. O que é essa fundamentalmente? Num mundo perfeito de Deus, da criação de Deus, tudo é perfeito. Só existe saúde, riqueza, abundância, alegria, harmonia, saúde, sabedoria. Não existe carência, não existe dificuldade econômica, não existe falta. Nós que já estamos aí há muito tempo lendo, estudando a Seitonoye, já praticamos isso, a gente já tem isso. Mesmo nós com algum tempo de estrada, alguns com muito tempo de estrada, nos deparamos com situações onde nos somos a desafiar a nossa fé, a nossa convicção no conhecimento, no ensinamento. Então, quem está chegando agora no ensinamento, já tem que ter isso claro. Eu sou filho de Deus, herdeiro de todas as coisas de Deus. Se Deus fez tudo perfeito e eu sou seu herdeiro, tudo está aí perfeito. Por isso que, usando a força da palavra do jeito correto, pensamento do jeito correto, eu vou alinhar com a criação de Deus. Por isso que ele escreve aqui, então, né? Fundamentalmente não existe uma situação material, porque a matéria não existe. Só existe Deus e o que vem de Deus. Esse fenômeno é projeção, ele é efêmero. Uma hora ele some, desaparece, deteriora, apodrece, queima, né? Deixa de existir. O shelf life, né, chega e zera tudo. Então, o que acontece? Por isso que ele diz que não existe essa situação material chamada crise econômica. E aí ele vem. É o homem quem desenha em sua mente a dificuldade financeira. Lembra o tema? Enriqueça primeiro a sua mente, e assim poderá, né, prosperar infalivelmente. Por isso que ele escreve, é o homem quem desenha, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi escreve, é o homem quem desenha em sua mente a dificuldade financeira e expressa em palavras. É ele, né, pelo poder do pensamento e da palavra, de novo, pelo poder do pensamento e da palavra, torna difícil a circulação da moeda e das mercadorias. É apenas isso. Aí você pode falar, para, preletor, como apenas isso? Tem aí que pagar um monte de coisa, a gente não vive sem não ter condição de comprar, pagar, remunerar, ser remunerado. Mas isso tudo é matéria. Quando você entender, quando a gente aceitar que tudo vem do nada, né? E aí a gente pode até questionar quem está chegando agora, mas é isso. Tudo vem do nada. A provisão infinita vem do nada. E aí o mestre escreve aqui no Verdade da Vida 8, justamente isso. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Né? Caminho para receber a provisão infinita na página 129. Cadê? Está aqui. Ele escreve o seguinte, quando ele fala, né, que o homem, nesse livro aqui, no 9, ele escreve, é o homem quem desenha em sua mente a dificuldade financeira, expressa em palavras, é ele quem, pelo poder do pensamento e da palavra, torna difícil a circulação da moeda. É apenas isso. E ele escreve, a mente do homem restringe o crédito financeiro e diz que a situação está difícil. O homem, fazendo trabalhar sua mente, produz e comercializa ativamente e diz que a situação está boa. Tudo isso são estados da mente. Recuperando, antes da gente vir para cá, o homem fazendo trabalhar sua mente, produz e comercializa ativamente e diz a situação está boa. Tudo isso são estados da mente. Trabalhar a sua mente. E aí, o mestre escreve uma coisa interessante sobre a mente. No livro A Verdade da Vida, o volume 8,
aparece aí na barra da livraria para vocês entrarem em contato, que ainda não tem o livro. Acesse aí e adquira os livros que nós estamos utilizando hoje, para que você possa estudar um pouco mais, aprofundar o conhecimento, né, para que as coisas se manifestem e você comece a entender essas leis, como é que as coisas funcionam, trabalhar a mente, como é que eu faço para as coisas se transformarem através de mim. Não eu ser vítima, mas eu ser o agente transformador da minha vida. Isso na minha edição está na página 109, né? Mas está dentro do capítulo O Caminho para Receber a Provisão Infinita, no capítulo 5. Muito bem. Sagrado Mestre escreve o seguinte aqui: com exceção dos adeptos da seita Shonoye, as pessoas em geral não dão muita importância à ação da mente. Como a mente não está enclausurada dentro do nosso corpo carnal, e sim ligada à mente onipresente, a vibração de um desejo que surge na mente de uma pessoa será sentida pela mente do universo inteiro. Repetindo aqui, ó. Como a mente não está enclausurada dentro do nosso corpo carnal e sim ligada à mente onipresente, a vibração de um desejo, você tem desejos bons e tem desejos ruins inconscientes. Não tenho sorte, eu não consigo, não tem jeito, você está desejando do jeito errado. É claro que os desejos sempre são coisas, a gente busca, né, desejar coisas positivas conscientemente. Por isso que ele fala, cuidado com o pensamento e as palavras que você utiliza para manifestar os seus desejos sinceros de saúde, crescer, prosperidade, desenvolver, fazer as coisas acontecerem. Ele escreve então, como a mente não está enclausurada dentro do nosso corpo carnal e sim ligada à mente onipresente, a vibração de um desejo que surge na mente de uma pessoa será sentida pela mente do universo. Ocorre em algum ponto do universo uma ação que facilita a concretização desse desejo. Essa ação atinge a pessoa e acaba satisfazendo o desejo que ela sentiu. De repente a pessoa está carente, querendo desejo, né, de ser reconhecida, de ser cuidada, inconscientemente ela acaba arrumando um desejo, arruma uma gripe, uma doença, alguma coisa para alguém ficar cuidando dela. Isso é um desejo. Não é o desejo de crescer, mas é um desejo inconsciente. Então você tem que trabalhar a mente, o subconsciente, para pensar sempre em saúde, em alegria, em construir, em enriquecer a sua mente, né, em estar em harmonia, em ter um corpo saudável, né, para que você continue aí seguindo na sua missão. Por isso que ele escreve aqui, então, em algum ponto do universo, uma ação que facilita a concretização desse desejo, essa situação atinge a pessoa e acaba satisfazendo o desejo que ela sentiu. O universo, né, ocorre em algum ponto do universo uma ação que facilita a concretização desse desejo, essa ação atinge a pessoa e acaba satisfazendo o desejo que ela sentiu. Benditas são as palavras, o nosso desejo não será em vão. E pedi e dar-se-vos-á. Ok? Na sequência, eles fazem uma analogia sobre o corpo humano. Como é que isso funciona, essa ação do universo? Ele faz uma analogia. O universo inteiro é um corpo vital comparável ao corpo humano. No caso do corpo, quando tem uma machucadura, tem aí qualquer anomalia, cortou a pele, machucou, todo o organismo já produz ali anticorpos e o sangue vai ali para poder cicatrizar e fazer, né, com que aquele machucado, com que aquela coisa que sare logo, se transforme em bem novamente, né, em saúde novamente. E aí ele escreve, o mesmo acontece, né, com os recursos econômicos de cada um. O corpo humano reage para logo cicatrizar aquele machucado, logo curar aquilo que está incomodando. E ele escreve, então, o mesmo acontece com os recursos econômicos de cada um. Quando surge algo negativo em nossa situação econômica, infalivelmente o fluxo de provisão de todo o universo corre para supri-lo. Olha que interessante. Faz sentido para vocês isso? Começa a fazer sentido essa analogia com o corpo humano com o universo? Ele escreve, o mesmo acontece com recursos econômicos de cada um. Quando surge algo negativo em nossa situação econômica, infalivelmente o fluxo de provisão de todo o universo corre para suprir. Por isso, se despertarmos para a imagem verdadeira de que nossa vida está ligada ao fluxo da grande vida do universo, jamais existirá para nós a pobreza. Imagem verdadeira, imagem perfeita da criação de Deus. Abundante, saudável, alegre, harmônica, sábia, amorosa, generosa. Então ele escreve, o universo é provisão infinita, jamais poderá existir para nós a
pobreza. Se estamos ligados a essa provisão infinita, como poderá então existir algo para nós chamado pobreza? Se Deus já criou tudo perfeito, tudo em abundância, não existe pobreza. A mente é que começa, lembra? Semelhante atrai semelhante, começa a repelir, porque você está focado na carência, você está focado na crise. Você só fala de crise, só lê sobre crise, só reclama da crise, da doença, da desarmonia, do governo, da alta, do dólar, da inflação, e você não age. Com qualquer situação dessas que aconteça, o seu comércio, o seu negócio tem que abrir as portas e funcionar. Então faça funcionar da melhor maneira que você puder, com alegria, com harmonia, com uma vibração, com uma atmosfera para atrair pessoas que compram, para atrair colaboradores que vão fazer com que a coisa volte para o lugar e saia daquela cena, daquele cenário de carência, daquele cenário de doença, né? De pobreza. Por isso que ele escreve aqui, toda a riqueza já nos está dada. Nós estamos no centro da riqueza da provisão infinita do universo. Toda a riqueza já nos está dada. Nós estamos no centro da riqueza da provisão infinita do universo. Toda a riqueza já nos está dada. De novo, se já está dado, como é que eu faço para manifestar a minha vida? A palavra é sintonia. Sintonia com tudo aquilo que já foi dado. Se já foi dado, Deus não vai dar de novo. Eu tenho que entrar em sintonia, canalizar a minha energia para o meu receptor, né? O meu Wi-Fi se conecte com a abundância do universo, para que eu tenha acesso a isso. E más palavras, maus pensamentos, reclamão, não vai. Não é a sintonia, não entra. Semelhante atrai semelhante, né? Semelhante atrai semelhante. Sabe aquela? Aves da mesma plumagem voam juntas. Show de bola. É isso. Aves da mesma, eu acho isso muito legal. Aves da mesma plumagem voam juntas. Por quê? Porque galinha que segue pato morre afogada. Entendeu como é que funciona a coisa? Entra numa frequência onde as pessoas pensem positivo, onde existem realizações, onde existem concretizações, onde existem desejos positivos sendo concretizados. Se alinha com isso, começa a ler coisas interessantes, leia os livros sagrados, tome ações que façam com que a sua vida, com que a sua carreira, com que a harmonia do seu lar se estabeleça. Mude o hábito de falar coisas negativas e vai para as positivas. Mude o hábito de pensar negativo, reclamão, ranhetando e vai para os positivos. Instale esses bons hábitos na sua rotina, no seu dia a dia. Por isso que ele escreve então aqui, não expresse em palavras as dificuldades econômicas. E lá atrás, como a gente tinha falado que tudo vem do nada, Sagrado Mestre, no começo desse capítulo aqui, do capítulo 5 do livro A Verdade da Vida, volume 8, ele escreve, no capítulo que tem, né, o título de A Matéria também aumenta quanto mais é usada, ele escreve assim: a verdade é que a matéria, por ser originariamente nada, olha isso, a matéria, por ser originariamente nada, pode ser sombra da mente. Esse nada está entre aspas e o sombra da mente está entre aspas. Pode manifestar de modo infinito e inesgotável. Se originariamente a matéria é nada, por ser sombra da mente, pode se manifestar de modo infinito e inesgotável. Se é nada, ela não tem forma, não tem limite, não tem quantidade. Ela manifesta à medida que eu reconheço. Aquele balde do começo do nosso bate-papo que está vazando, ele se torna um tonel. Ele se torna uma caixa de 10 mil, 20 mil litros, ele se torna um oceano. Muda a mente, amplia a mente. A força da mente, ela é poderosa. A força da palavra é poderosa. A força dos teus pensamentos é poderoso. A força desses pensamentos são poderosos. O combustível disso tudo é manifestação, palavras, atitudes positivas, palavras positivas, pensamentos positivos, mente alinhada com essa provisão infinita. Quando ele fala nada é porque está de nada. Perdeu, ganha de novo. O outro, para você o negócio crescer, o outro não precisa perder, porque não existe limitação, não existe quantidade. Como ele coloca aqui, para sair do ponto plano, a riqueza para sair do A para o ponto B, o ponto A não precisa perder, não. No nosso entendimento, Setionoye, a verdade única é essa.
Provisão infinita, tudo foi criado em abundância por Deus. Portanto, não tem troca, não existe mudar de lugar, um perde e o outro ganha, não, todos, desde que trabalhem em harmonia, para levar felicidade e benefício ao maior número de pessoas, é abundância, é saúde abundante, é riqueza abundante, é harmonia abundante, sabedoria, ideia, amor, alegria, tudo em abundância. Deixa isso fluir, as coisas vão para o lugar. E aí ele escreve na página 100, voltando para o livro A Verdade Nova, ele escreve, para enriquecer verdadeiramente, que é o subtópico. E ele escreve, aquele que pretende enriquecer verdadeiramente deve abandonar a visão materialista da vida, abandonar a crença na existência do mal e abandonar a visão egoísta da vida. Não sou eu. Eu faço parte do todo, eu e o outro somos um só. O meu negócio, carreira, meu serviço, existe para levar satisfação, alegria, benefícios ao maior número de pessoas possível. É assim que a riqueza vai se manifestando, não egoísta. Por isso que ele invoca aqui o Sagrado Mestre nesse texto. Aquele que pretende enriquecer verdadeiramente deve abandonar a visão materialista da vida, abandonar a crença na existência do mal e abandonar a visão egoísta da vida. É preciso abraçar uma visão teísta da vida. O que é uma visão teísta da vida? Uma visão que acredita em Deus. A Senhor acredita que Deus é o Criador. Deus já criou tudo, a imagem verdadeira, a imagem perfeita de Deus. Quando nós fazemos o nosso Shinsokan de manhã, a gente fecha os nossos olhos e visualiza o mundo perfeito de Deus, da imagem verdadeira de Deus. Mundo abundante de Deus. Esse mundo é o que realmente existe. O resto aqui é fenômeno, é efêmero. Ele some, cumpre a missão e até logo, foi. É assim que as coisas funcionam. Por isso que ele escreve, então, é preciso abraçar uma visão teísta de vida, a visão de que este mundo foi criado por Deus, fonte de infinitas riquezas, ter a convicção de que todas as coisas foram destinadas apenas para o bem e tornar-se otimista. Força da palavra, bons pensamentos. Você hoje é adulto, você pode e deve ter discernimento claro de que através da minha palavra, dos meus pensamentos, eu transformo a minha mente, enriqueço a minha mente, que impacta no meu destino. Todos nós trouxemos uma pecinha de fábrica chamada livre-arbítrio. Essa pecinha que a gente escolhe para que lado que eu vou, quero ou não quero. E se eu desejo que de hoje para frente, só boas palavras, isso vai demandar um tempo. Você ainda xinga no trânsito, você ainda reclama do almoço, você reclama da comida, você reclama que a camisa não está bem passada, você reclama que a casa não está limpa. Começa a elogiar, faz você. Começa a entregar, começa a doar, começa a trocar com o universo, que como a gente leu no outro texto, aquela ação misteriosa do universo vem e contribui. Quando eu mudo, o universo, muda também, se transforma. Essa é a sacada da coisa. Tudo parte de mim. Eu atraio, mas se eu planto, eu colho. Para eu ter uma atração benéfica, sadia, otimista, eu tenho que ter uma mente otimista, uma mente sadia. E aí as coisas vão para o lugar. Por isso que ele fala, então, ter a convicção de que todas as coisas foram destinadas apenas para o bem e tornar-se otimista. Os pessimistas desnorteiam-se até mesmo com uma pequena flutuação no mundo econômico e não conseguindo tomar medidas acertadas, acabam sofrendo sucessivas perdas. Olha que bacana. Os pessimistas desnorteiam. O que é desnortear? Perde o norte. O cara está perdido, não tem uma bússola, não tem o norte. O norte é Deus, só existe Deus que vem de Deus. Quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu desnorteio. Por quê? Porque aí eu só posso reclamar. Por isso que ele fala que uma pequena flutuação, no mundo econômico eu já fico aflito, já sofro. E quando eu entro nessa vibe, eu acabo tomando decisões equivocadas e me atolo ainda mais. E aí aquilo que eu reconheço se manifesta. O problema econômico vem para manifestar na minha vida. A doença vem se manifestar na minha vida. A desarmonia vem se manifestar. Por quê? Porque eu já estou nessa frequência e não tesouro, não corto, não bloqueio, não mudo a frequência da coisa. E ele escreve aqui, e acabam sofrendo sucessivas perdas. O mundo econômico obedece ao movimento cíclico como o das marés. E é fato. Nós aqui já tivemos inflações, hiperinflações, já tivemos condições bacanas, já tivemos prosperidade, já tivemos...
Mas o teu negócio, a tua vida não pode interromper e ficar à mercê disso. Você tem que ter a tua convicção de que o teu negócio tem que funcionar, abrir, prosperar e crescer, cumprir a sua missão. Por isso que ele escreve aqui. Assim, mesmo que verifique um pânico financeiro, se permanecermos calmos. Lá, livro Shinsokan, mantenha sempre o sentimento natural. Está entre as 8 normas fundamentais dos praticantes da Sechonoye. Mantenha sempre o sentimento natural. Vai lá. Também entra lá na SNI, né, da livraria e adquira o seu livro Shinsokan. Há, porém, pessoas que não compreendem isso e, vendendo precipitadamente as suas mercadorias e ações a preços baixíssimos, sofrem enormes prejuízos. Vou ler devagarzinho, como falaria minha sobrinha. Mesmo que se verifique um pânico financeiro, se permanecermos calmos, logo a situação voltará ao normal. Por que manter calmo? A coisa volta ao normal, porque você vai ter serenidade mental e o universo vai te inspirar. Porque se você tiver ela bloqueada, travada, fechada a um ponto aberto infinito, como está na Sutra Sagrada, se você tiver a mente travada, bloqueada, você não atrai ideias, inspirações, sacadas. Entenderam? Por isso que ele coloca aqui, então, se permanecermos calmos, logo a situação voltará ao normal. Há, porém, pessoas que não compreendem isso e vendendo precipitadamente as suas mercadorias e ações a preços baixíssimos, sofrem enormes prejuízos. Você toma atitude precipitada, baixa o preço dos teus produtos, do teu serviço, você esquece que você não vende preço, você vende valor. Você entrega valor. Quem vende preço está à mercê mesmo. Vamos vender, vamos fazer a promoção, queimar tudo, fazer dinheiro logo. Só que aí você depois lá na frente você não consegue comprar de novo, porque as coisas têm uma majoração de preço, de valor, e aí você não consegue comprar. E aí você vai diminuir o número de peças compradas ou, né, de serviços prestados. E aí você, para diminuir isso, você acaba baixando a qualidade do teu serviço, do teu produto. E aí o concorrente te engole. E você continua na vala dos problemas econômicos, indo cada vez mais para o buraco. Muda. Vai, volta somente para a luz. Só existe Deus, o que vem de Deus. Vamos à página 151 do livro A Verdade 9, ainda lá. Engrandeça primeiro a sua mente. Quando a sua mente se enriquece, forma-se uma força magnética que atrai ao seu redor todas as riquezas. Lei, plantar, colher. Semelhante atrai semelhante. Você muda a atmosfera de atração, você passa a ser um imã que atrai só prosperidade e coisas boas, ideias, colaboradores, investidores, companheiros, parceiras que estão aí a fim de fazer uma vida feliz junto contigo, porque você está a fim de fazer uma vida feliz junto com outra pessoa. Então está lá, né? Saúde, você se cuida, começa a se tratar melhor, né? Você começa a cuidar e gerar energia nesse corpinho, porque a sua atmosfera muda. Então ele escreve lá, o Sagrado Mestre, quando sua mente se enriquece, forma-se uma força magnética que atrai ao seu redor todas as riquezas. Perceberam? Não é algumas, todas as riquezas. Atrai todas as riquezas. Não deve rejeitar as coisas que já forem atraídas. Ou seja, agradeça o que você tem agora. Não repele, agradeça. Sentimento de gratidão a gente sempre fala. É aquele gel, aquele olhinho, aquela graxinha que faz a engrenagem da prosperidade virar, rodar ágil, rodar rápido. Por isso que ele escreve, não deve rejeitar as coisas que forem atraídas. Não deve também lamentar-se das coisas que se afastaram. Perdeu, foi, não deu certo, foi. Não se lamente. No primeiro momento é difícil, mas exercita isso. Chega lá. Por isso que ele escreve, então, não deve também lamentar das coisas que se afastam. Quando sua mente se enriquecer, serão atraídos elementos que o tornarão mais ricos. Quando sua mente se enriquecer, lembra? Semelhante atrai semelhante, boas palavras, bons pensamentos, atitude mental diferente, recipiente que não tem nenhum vazamento, blindado, só coisas boas virão, mente expandida, as coisas acontecendo. O que ele vem? Ele fala, quando sua mente se enriquecer, serão atraídos elementos que o tornarão mais ricos e serão repelidos elementos que lhe causariam pobreza.
Os investimentos que você fez deu errado, foi. A contratação não deu certo, você comprou a máquina, não deu certo. Você comprou matéria-prima errada, não deu certo, foi, não se lamenta, já foi embora. Você demandou 8, 10 horas naquele projeto já foi embora, não fica, eu perdi 20 coisas, não perdeu nada, você já aprendeu como é que faz. Ou pelo menos daquele jeito já não faz mais. E você investiu tantas horas para fazer as coisas acontecerem. E o pacto, meu querido, às vezes a gente quer ser perfeito. E quando a gente quer as coisas perfeitas, a gente nem sai do lugar. Nem sai do lugar. Porque você já quer perfeição. Aí você, como você é um cara que tem um senso crítico apuradíssimo, você é o pam da coisa, aí você quer perfeição. E aí aquela perfeição que você almeja, você fala, eu não consigo, nem vou sair que eu não vou alcançar. Esquece disso. Esquece da perfeição. A gente até na Sentinela fala, só existe a perfeição do mundo perfeito criado por Deus. Criado por Deus. Nós somos Deus também, mas nós estamos crescendo e evoluindo. Então, o pacto, a mensagem é, não seja perfeito, mas seja uma pessoa que evolua, que evolui, que progrida. O teu pacto tem que ser com progredir, com evoluir. Cresceu, errou, opa, não deu certo, vamos de novo aqui. Opa, deu errado de novo, opa, vamos de novo. E aqui a gente já vai eliminando as coisas, vai evoluindo, vai em direção ao seu objetivo. Crie o teu pacto com evoluir, com crescer, com desenvolver. Perfeição? Lá na frente, mas bem lá na frente, né? Depois de muitas encarnações, quem sabe. Mas agora o teu pacto tem que ser com evoluir, crescer, progredir. Não queira ser perfeito. Perfeito embota, trava, atola e te inibe até de sair. Comece errando, vai lá, faz, dê os primeiros passos. Como é dito, vai fazer, então tá, comece. E aí as coisas vão para o lugar. Por isso que ele escreve aqui, quando a sua mente enriquecer, serão atraídos elementos que o tornarão mais ricos e serão repelidos elementos que lhe causariam pobreza. Você precisa ter o maior espírito de generosidade possível. Lembra? Gratidão, generosidade, oferecer, dar, integrar. Integrar não, entregar. Aí as coisas começam a se manifestar. É preciso aumentar sua capacidade de tolerância. Essa foi para mim. A sua capacidade de tolerância. Não deve inquietar-se com as pequenas coisas, contudo, não deve negligenciá-las. Deve ser cuidadoso e exato até nos mínimos detalhes, sem, todavia, afligir-se com pequenas coisas. Acho que vale a pena ler de novo, né? Eu tenho esse hábito aí, mas vamos embora. Às vezes pode ficar cansativo para vocês, mas para fixar. Você precisa ter o maior espírito de generosidade possível. É preciso aumentar a sua capacidade de tolerância. Não deve inquietar-se com as pequenas coisas, contudo, não deve negligenciá-las, não deve ficar, pegar no pé da pequenina coisa, mas também não deve negligenciar. Por que isso está incomodando? Como é que eu vou resolver isso? Registra aquilo e resolve, para não te incomodar mais. Deve ser cuidadoso e exato até nos mínimos detalhes, sem, todavia, afligir-se com as pequenas coisas. Tudo faz parte do tijolinho que você está levantando a tua construção, tá bem? Então ele escreve aqui, o espírito grandioso, está sem todavia afligir-se com as pequenas coisas. Deve ter um espírito grandioso e um imenso ideal. Tenha um imenso ideal. Mas, ao mesmo tempo, ir firmando o alicerce na situação presente. É assim que se ergue a grandiosa construção de um ideal. Situação presente é o teu agora. Entrega o teu melhor agora. Faça o melhor que você puder agora. Entregue toda a tua capacidade agora. Porque depois você vai perceber que a tua capacidade é muito maior. E amanhã daqui a pouco vem outra ideia. Daqui a pouco vem um pouco mais de inspiração. Daqui a pouco vem um pouco mais de energia. E tudo isso a partir do momento que você entrega tudo agora. Né? Essa, como ele escreve aqui, alicerce, você fortificando o alicerce da tua situação presente. É assim que se ergue a grandiosa construção do seu ideal. Construção do seu ideal. As pequenas coisinhas são importantes. Aquelas notinhas sem valor que você não cuida, você só quer a nota de maior valor, cuida bem dela. Sem mesquinharia, cuida bem dela. Aquelas situações, aqueles utensílios, aquelas máquinas que já estão aí
obsoletas e tudo mais, mas você ainda precisa delas, faça e utilize com gratidão. Cuide das pequenas, como a mestra escreveu aqui, não negligencie as pequenas coisas. Tudo isso faz parte, né, do alicerce da construção do teu grandioso ideal. Valorize quem está do teu lado, trabalhando, contribuindo para o teu sucesso, para o teu desenvolvimento. Independência a pessoa sabe mais, se tem uma condição acadêmica inferior à sua ou não, se é mais humilde ou não, agradeça a possibilidade de estar compartilhando, de estar dividindo, de estar construindo. Faz parte do processo do todo, que todos trabalhem em harmonia com o sentimento de gratidão. Tá bem? Não se esqueçam então de uma coisa fundamental. A riqueza é a concretização do amor de Deus. Dentro do ensinamento, Sechonoye, riqueza é a concretização do amor de Deus. Então, cuide dos seus pensamentos, enriqueça sua mente através das boas palavras, boas leituras, ações, generosidade, como a gente acabou de ler agora, valorização de tudo que te cerca, das pequenas coisas, para que você crie o patamar para as grandes coisas. Se a gente não criar esse alicerce forte, ele não sustenta. E às vezes a gente até consegue construir, mas como não tem um alicerce forte, um fundamento forte, um calçamento forte, né? Como falavam os construtores antigos, como meu tio, as sapatas fortes da construção, bateu ali qualquer ventinho, qualquer desarmonia, a coisa desmorona. Então, seja firme e convicto, utilize-se, né, de boas palavras, fortaleça os seus pensamentos, as suas convicções, mantenha o caráter firme, enriqueça, né, a sua mente, engrandeça a sua mente, expanda, estude, conheça mais o ensinamento sagrado, que é uma ferramenta para alavancar tudo de bom na sua vida. Faça o melhor que você puder, porque simples assim, nascemos para sermos felizes. E eu desejo sinceramente, então, que cada um de vocês tenha uma construção de vida bacana, uma construção de vida sensacional, que vocês, né, todos nós, né, consigamos realizar os nossos objetivos através do enriquecimento da mente, de uma mente generosa, conectada com todas as coisas perfeitas, maravilhosas, abundantes, sábias, amorosas e generosas de Deus. Tudo isso nós merecemos. Deixe manifestar. Desejo sinceramente que cada um de vocês, então, realize o seu desejo, o seu grande ideal, harmonize-se, viva feliz, simples assim. Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos numa próxima. Muito obrigado, saúde e sucesso sempre. Muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!